Olá pessoal, aqui é Marta Eixo, você está no podcast Energia Estelar. E a gente gosta de falar de energias estelares também aqui. Estamos hoje com... a Geisa Vidal, e eu tô aqui só para pentelhar o Doni hoje. E a gente está hoje com o Rodrigo Credidio, né? Ele fala sobre empatia, né? O que é isso? É de comer? O que faz com isso? Onde vivem essas pessoas? Onde vivem essas pessoas? Onde estão essas pessoas hoje em dia? Seja bem-vindo, Credidio. Gratidão, prazer estar aqui. Posso me autodescrever? Claro. Para quem não enxerga, né? Então, eu sou um homem branco de 50 anos de idade, cabelos castanhos curtos, olhos castanhos também, tenho um nariz alongado, uma barba curta grisalha e hoje eu estou vestindo uma camisa de manga curta, jeans escura. E estou à direita da mesa para quem nos assiste. Que legal. É, porque eu acredito, além de empatia, ele trabalha com inclusão, né? Isso, a gente faz processos e letramentos em acessibilidade, principalmente para o mundo corporativo. Então, esse é um recurso de acessibilidade para quem não enxerga, principalmente. E só consegue só ouvir, então, para ele ter uma ideia de quem é você. Exato. Muito bem. Então, seja bem-vindo, acredite. Seja bem-vindo também as pessoas. Valeu pelo convite. Você pode fazer isso com alguma pessoa também? O ideal é que cada pessoa faça a sua própria autodescrição. Que pena. Ia pedir para você descrever um coleguinha. Entendi. Entendi. Você pode gerar certos conflitos, certas tensões. Mas me conta, onde estão as pessoas de empatia e por que você escolheu empatia como a sua bandeira de trabalho? Nossa, eu vou começar pela segunda parte, eu acho que é mais fácil. Ok. Bom, eu me reconstruí em termos de carreira. Eu fiz uma carreira na área da comunicação e do marketing por 20 anos. Tive burnout, tive síndrome do pânico. E aí, em 2012 para 2013, eu resolvi sair desse mundo corporativo. E nesse processo de busca, de reflexão, eu resolvi trabalhar com pessoas com deficiência, montando minha própria consultoria na área da acessibilidade. E os primeiros anos foram bem difíceis, do ponto de vista de resistência das empresas. Todo mundo dava tapinha nas costas, achava lindo o meu trabalho, mas não contratava nenhum tipo de serviço. E aí eu parei e pensei, eu preciso criar alguma ferramenta para que possa sensibilizar, principalmente, a liderança dessas empresas. E aí a gente criou uma coisa chamada Oficina de Empatia, em 2018. Então eu já estava no 4º ano de empresa. E a gente, através de jogos do teatro, a gente criou um método para que as pessoas saibam ativar o seu cérebro empático ou social quando precisam. Pode ser em casa, no conflito familiar, no trânsito e principalmente no trabalho. E todo mundo tem empatia? Todo mundo tem empatia. Só que a gente esquece... Não creio, não. Então... A gente esquece de usá-la. Às vezes a gente coloca na gaveta. Dá na bolsa lá. Tranca a chave, não sabe onde colocou a chave. Mas os estudiosos... Aí, dessa criação, em 2018, eu comecei a estudar. E aí eu percebi que já existiam muitos dados. E um dos dados é justamente esse, que 98% da população humana encarnada tem empatia. Tem empatia. Nasce com empatia. Até tem uma brincadeira que fala-se que o primeiro sinal de empatia nosso é quando a gente chora no berçário e todas as crianças choram juntas. Essa sintonia. E acontece que com a vida adulta, a gente vai amortecendo, vai guardando, vai sufocando essa habilidade natural nossa e o nosso cérebro aprende a não ser empático. E hoje nós vivemos, acho que uma grande crise de empatia positiva no nosso mundo. Principalmente no mundo corporativo, né? Viver com empatia no corporativo, às vezes dá uma sofrida, né? Sim. Eu tenho lido muito o Shu Han, que é um filósofo coreano, né? Mas ele mora na Alemanha. E ele fala, inclusive ele publicou um livro que é muito já conhecido, que é A Sociedade do Cansaço. Então, hoje nós vivemos uma era do excesso de informação, que gera um excesso de indicadores e essa sede desenfreada por produtividade, por performance. Até brincando, até no lazer, a gente precisa correr mais na esteira, a gente precisa sempre provar que somos melhores que o outro. E isso gera uma espécie de narcisismo e essa desconexão com o humano, né? Com o lado mais emocional, social, que a gente tanto precisa. Então, o nosso trabalho também é fazer um resgate desse processo que tem tudo a ver com espiritualidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas cada vez mais que eu estudo a empatia, eu percebo que a empatia é uma manifestação da alma. Interessante, porque isso, então, é nascido, mas é como se fosse um músculo, precisa ser trabalhado. E aí,
a gente não desenvolve esse processo, então? A gente não resgata da noite para o dia. Essa analogia eu uso bastante da academia. Então, você precisa de disciplina, constância, para que você possa trabalhar de uma forma bem organizada, estruturada, e aí isso volta a florescer novamente, né? Então, é todo dia, toda hora, praticar, mesmo que seja por minutos, algumas técnicas que a gente tem de conexão, até com a gente mesmo, né? Sim. Porque isso é um processo também que às vezes a gente esquece de fazer com a gente mesmo. E começa conosco para depois fazermos com os outros. É que nem a regra da máscara de oxigênio no avião. Primeiro a gente, depois o próximo. Porque se você ficar para sempre nessa competição, quem vai sofrer é você, porque você nunca tá bem, né? Você nunca vai estar bom, você não tá suficiente. Às vezes as pessoas têm dificuldade de começar uma coisa porque elas falam, não tô boa o suficiente, preciso... E aí a pessoa não começa, mas ela fica naquela busca e... Né? Aí é burnout, né? Exato. Aí entra em colapso, né? Entra em colapso. Aí são duas pessoas precisando de empatia, né? Eu só tô pensando que ele tá falando de empatia, eu tô com uma camiseta do ursinho carinhoso e falando, eu não me importo. Veja só, você ficou pensativa, né? Será que eu deveria ter vindo com essa camiseta? Deixa eu fechar. É só uma piadinha. Olha, mas em determinados momentos, um bom ato de empatia, de autoempatia, é você falar isso. Sim. Claro, né? Porque quando você está desregulado emocionalmente ou você não está em condições plenas para ouvir, para estar ali de plenitude para o outro, você vai piorar o caldo, vai gerar um problema maior para ambas as pessoas. Então, às vezes é melhor assim, a gente pode conversar outro dia, a gente pode marcar um horário para falar sobre isso. Então, de certa forma, tem uma certa verdade nessa fala, porque a gente precisa criar uma carapaça, uma espécie de escudo protetor, para a gente primeiro se regular, estarmos bem com a gente mesmo, para depois oferecer ajuda, senão... Né? Eu percebi isso muito agora com a morte da minha avó. Que a minha avó morreu no dia seguinte, já tinha um monte de gente enchendo meu saco. Eu assim, gente... Sabe? Tipo, uma falta de total bom senso, assim. Muito. Aí eu... Pô. Então, às vezes, sai dessa forma, mas no fundo, qualquer necessidade que tem nessa expressão. Eu preciso de um tempo para o meu rito de luto. É isso que você está querendo comunicar quando você fala, I don't não care. Enche. Tipo, sai não fora. Não enche. Então... Faz sentido. E a empatia, ela também está muito conectada com a CNV, com a comunicação não violenta. E o Marshall Rosenberg fala, né, que por detrás de toda a manifestação, seja verbal ou postural, gestual, tem uma necessidade. Então, no seu caso, você tinha necessidade do luto. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem ler a Geisa para perceber essa tua necessidade. E às vezes você tem que falar, e às vezes sai de um jeito já meio sai truncado. Com a camiseta. com a patinha assim, né? A pata mais... E como você chegou, né, dessa parte da comunicação e aí trouxe a empatia? Sim. Então, e aí, em 2018, eu já estava no 4º ano de empresa e eu senti essa resistência por parte das empresas. E aí eu criei essa oficina de empatia com um amigo que é psicólogo e do teatro. E aí eu comecei a perceber que as pessoas saíam diferentes, transformadas. E a gente começou a aplicar questionários antes e depois. E os números começaram a mostrar que existia-se uma transformação de uma autopercepção para o positivo, né? E aí levamos essa fórmula para dentro das organizações. Então, foi a partir desse momento que a gente começou a trabalhar essa sensibilização do lado mais emocional e social com líderes, com organizações, que é um tema que ainda é tabu, pouco falado, mas aos poucos a gente vai todos os temas mais inclusivos, ele carece, porque hoje a gente estava falando antes, né, com a Selma, assista, né, o outro vídeo, que as pessoas estão muito fora do corpo, né? Então elas já nem se percebem. Imagina conseguir perceber o que o outro está percebendo se elas não sabem nem o que elas estão sentindo. Então, faz sentido quando precisa trabalhar esse aspecto, porque a pessoa, às vezes, ela não sabe nem o que ela está sentindo. Né? Fala assim, nem sei o que eu estou sentindo, eu só estou vivendo. E aí,
né, nesse dia vivendo, está no automático só repetindo. Então, se ela não tem aquela dificuldade, né, por exemplo, de um cadeirante, não tem a dificuldade de uma pessoa com questões auditivas, ele não vai saber o que é, porque não entra, né, naquele mundo. Então, para ela falar, mas se eu não tenho, por que eu vou me preocupar com isso? Então, realmente, trabalhar esse movimento, e aí, né, aos poucos, porque a maior parte das pessoas tem essa resistência, porque elas falam, mas no meu mundo não tem problema, então como é que eu vou trabalhar sobre isso, né? Então, é um desafio. É um convite a trocar de lugar por alguns minutos para justamente se posicionar numa nova realidade, num outro repertório. E a partir dessa tomada de consciência, não quer dizer que a gente precise aceitar a realidade do outro, mas a gente precisa entendê-las. E a partir desse entendimento já tem uma série de crenças que caem por terra. Então é interessante porque quando a gente vai para um grupo fechado dentro de uma organização e fica lá numa sala durante 3 horas, a gente meio que cria um portal dimensional onde tudo pode ali. Então, as pessoas elas se jogam, elas brincam e aí elas entendem a importância de fazer esse processo. Porque no dia a dia não tem como. Você está lá nos formulários, você não tem como conseguir fazer, sim, né? Então, a gente quebra essa linha do tempo, né? Esse processo meio automático, meio robotizado até, né? Tipo assim, para um pouquinho, se olha para o outro. Tem um exercício que a gente faz de andar pela sala e parar por 1 minuto olhando um para o outro, assim, sabe? Olho no olho. Ixi. E aí o pessoal, nossa, mas é constrangedor, é incômodo. Eu falei, não deveria ser, Não deveria ser. E ainda mais hoje os adolescentes, então, meu Deus, né? Adolescente, você só tá assim, né? Tipo... Então, assim, deixa eu te ver, você faz assim. Então, esses exercícios são provocações para a gente despertar esse lado natural nosso, da conexão. Doni. Então, e é interessante porque é um material humano, né? E a gente, hoje em dia, com os celulares e com a internet, a gente está saindo do material humano, né? Uma coisa interessante. E aí, como é que é? A IA pode ter empatia? Olha, eu até postei uns vídeos sobre isso, foram feitos testes, né? Inclusive um deles com uma ferramenta do Google, onde parte dos pacientes foram atendidos por médicos humanos reais, tudo via chatbot, e uma outra parcela desse grupo foi atendida por IA, por algoritmo do Google. E depois fizeram uma avaliação e o Google disparou de melhor avaliação em relação aos humanos. Mas aí tem um aspecto interessante, né? Porque não foi um contato pessoal, foi escrito. E, claramente, o algoritmo tem acesso a um banco de dados infinitamente maior que o nosso cérebro, que a nossa memória. Então, ele é muito mais rápido e ele consegue também, em poucos segundos, filtrar o que tipo de resposta e orientação médica foi mais efetiva do que as demais. O humano, ele não tem essa capacidade tão rápida de processamento. E ele só tem a reserva dele, né? Então, ele não viu o que os outros escreveram, né? Então, assim... passa a impressão de que sim, o algoritmo ele foi mais empático do que os humanos, mas tinha esse viés. E outro detalhe, era duplo cego, ou seja, as pessoas não sabiam quem estava por detrás do chat. Talvez se elas soubessem que era uma IA, talvez a avaliação fosse diferente. Então, essa pesquisa que foi publicada numa revista científica, ela mostra que a máquina pode ser mais empática, mas tem esses cuidados que a gente precisa... Porque acaba sendo sensacionalista um pouco esse artigo, né? E tem um outro que eu estudei que é na mesma linha, né? Mas eu acredito que com esse processo de a gente parar de sermos empáticos, de pararmos de dialogar, de conversar, de olhar no olho, vai fazer com que a máquina ela seja melhor que nós por conta da nossa régua que está sendo baixada, entendeu? Não por uma afinidade maior com o humano. Mas como a gente está tão ruim, qualquer coisa um pouco mais trabalhada em termos de algoritmo vai sobressair e vai dar a sensação de que a máquina é mais empática. Quando, na verdade... Mas, na verdade, é o que ela tem de base de dados que é maior, né? Sim, Ela não consegue criar a partir do nada, né? Nós conseguimos. E tem a observação, né? Através não só do olhar, mas da energia mesmo, que a máquina... não consegue fazer isso ainda, né? Então, às vezes, só de olhar, às vezes, de repente eu consigo perceber um pouco de se ela está mais caidinha de tristeza, está mais melancólica, mais preguiçosa, ou se ela está mais animada. A minha mais carinha alegre, quando eu vejo Dônia.
Então, às vezes, sem trocar palavras, a gente consegue, o humano, perceber pela energia, né? A máquina... então, ainda que é não. Isso, né? Por enquanto ainda não, né? Mas é interessante, né? Como ela vai aprendendo, né? Sim. Então, de alguma forma, também vai trabalhando esses aspectos. Sim. E quando você trabalha com essas pessoas para acessibilidade, a resposta delas é positiva depois que trabalha a empatia? Você sente que tem um acolhimento melhor? Como é que... Sim. Para quem está naquele processo, ela sente que elas são mais acolhidas? A gente tem essa oficina que dura 3 horas e após essa vivência, a gente pede para eles preencherem novamente o mesmo questionário que foi preenchido anteriormente. E lá tem perguntas, como é que eu me avalio em relação a conhecimentos da empatia? Como é que eu me avalio do ponto de vista de criatividade e imaginação? Como é que eu me avalio do ponto de vista de autoestima? E todas as notas sobem, todas. Inclusive, a gente tem perguntas de como a pessoa está se sentindo. No começo, o índice de respostas do tipo cansada, ansiosa, angustiada é maior do que depois. Daí o pessoal tende depois a responder mais leve, tranquila, serena, bem-humorada. Então, através dessas próprias autoavaliações, a gente tem indicadores de que em 3 horas você consegue transformar. Imagina isso toda semana sendo feito nas empresas, né? A gente chegou a fazer, numa das empresas, um trabalho de 3 meses depois dessa oficina. Foi maravilhoso, porque o grupo, que era um grupo pequeno de 14 pessoas, a gente percebia no semblante a mudança assim, da positividade. Eram pessoas que atendem pacientes com câncer via telefone. Nossa. Então, são conversas duras, pesadas, assim, né? E elas estavam precisando de um autocuidado, foi por isso que a gente foi chamado. E no final do 3º mês, a gente percebeu que elas já estavam sabendo se envolver na medida certa, sem se envolver tanto a ponto de sofrerem, né, junto. Então, eles souberam criar mecanismos e isso foi relatado por eles, né, por esse grupo. Então, é maravilhoso quando você... É uma oficina de empatia dentro das empresas. Isso. Olha que legal. Dura 3 horas aproximadamente e a proposta é que depois a gente tem encontros semanais com esse grupo, que aí a gente vai aprofundando, vai trazendo outros exercícios, decupando esse método que são 5 passos, né? E aí as pessoas se apropriam desses mecanismos, dessas ferramentas e conseguem depois... Tocar na vida, né? Tocar Que a vida. é ativar o músculo e falar, agora entendi como trabalha. Exato. E vamos ativar, né? E o teatro é uma forma que a gente criou, porque o ator e a atriz de teatro tem essa capacidade de você mergulhar no papel, né, da vida àquela personagem, mas depois voltar à vida real. Você não... opa, aquela vilã do mal, né? Que todo mundo depois fala, opa, deixa eu sair. Vê na rua quer bater, quer xingar, né? Eu conheço uma pessoa que ela entrou no personagem do malvado favorito, Gru, e não saiu mais. Aí tá por aqui, assim? Está entre nós. Difícil tirar a pessoa do personagem. Então, estar no lugar do outro, mas saber voltar é importantíssimo. Pra gente se preservar, enquanto porque saúde tem gente que mental. fala muito isso na espiritualidade. Eu sou muito esponja. Eu sinto tudo que todo mundo sente. Eu falo, tá, mas né, você sente, mas tem que voltar. Aquilo é do outro. Exato. Exatamente. É o mesmo raciocínio. É isso aí. E aí, a ideia é que a gente possa fazer esse trabalho de médio a longo prazo para realmente colher essas impressões e perceber essas mudanças das pessoas que acontecem. Isso é ótimo. E eu acho que o mundo carece de empatia, né? Porque não tem um índice... Quando eu fui pro Butão, eles têm um índice de felicidade de produto muito interno legal. lá. Então, eu acho que a gente tinha que fazer um índice de empatia no mundo, né? Pra gente ver. Porque... Eu acho que uma das coisas que carece, às vezes, até na comunicação, para a gente se entender, é a empatia, né? Porque você fala assim, amigo, então só olha pelo meu ângulo, só para você entender o porquê que eu tô falando desse jeito. Porque, às vezes, tem gente que fala assim, mas você foi grossa. Eu falei, não tô sendo grossa. Tô fazendo um convite, né? Faz total sentido. Inclusive, já algumas palestras falando sobre tendências 2027 falam da hard skills, né, das habilidades do coração, onde a empatia aparece ali na fala de muitos autores e especialistas de tendências, né, como o resgate da empatia, como até uma ferramenta de habilidade no trabalho, como uma ferramenta de boas lideranças inspiradoras, né? Então,
você está totalmente correta. Então a gente vai criar, hein? O índice de empatia. Eu acho maravilhoso. Porque é importante, até para a gente entender o quanto que a gente está melhorando, Sim. né? Então, o que precisa fazer nesse sentido? Porque se boa parte dos conflitos tem a ver com essa dificuldade de comunicação, enquanto a gente não resolver isso, a gente sempre vai querer resolver tudo na briga, na confusão, na guerra, né? E como é que a gente, né, vai sair disso? Sim. Então, para mim, naquele índice de felicidade do que o povo lá do Butão faz, um pouco disso tem a ver com a empatia, porque né, o budismo ele tem muito desse, né, então a espiritualidade, o budismo ele tem muito esse aspecto, né, de reverenciar, de entender o outro, então faz parte desse processo, né, da felicidade, né? E a gente está há alguns anos já vivendo um cenário bem catastrófico do ponto de vista de saúde mental, né? Tivemos mais de 500 mil pessoas afastadas por problemas de saúde ligadas a transtornos mentais, né? E a empatia, ela é justamente uma forma de você não só remediar, mas prevenir esses quadros e, portanto, os sinistros, né? Os afastamentos nas empresas. Então, de uma certa forma, a empatia é, sim, um ingrediente importante para a felicidade, como você bem colocou, mas também de produtividade. De produtividade, né? Porque... E de sanidade, né? Está totalmente conectado uma coisa com a outra. Tem agora a NR1, que as empresas agora estão precisando fazer, descabeladas, né? E a empatia é uma forma fenomenal para você justamente balizar e controlar o ambiente, né, em relação à saúde mental. Muito legal. Faz sentido? E quando você fala de empatia e espiritualidade, que você trouxe essa questão, eu achei interessante. Eu queria que você explicasse um pouco mais o que você está descobrindo sobre essa conexão entre como a gente sente a empatia e o que está conectado, né, no campo espiritual, nas estruturas. Legal. Bom, o meu estudo com o espiritismo já é até mais longínquo, tem cerca de 12 anos que eu faço cursos e dou aulas, né, nessa área. E tenho participado atualmente de um grupo de médiums, né? Estou desenvolvendo a minha mediunidade. Quanto mais eu estudo o processo de conexão com a espiritualidade, eu percebo que existe uma semelhança com o processo de conexão da empatia. Então, tem a ver com você fazer um processo de respiração, né, de presença, para que você possa sinalizar para o universo que você está preparado para uma conexão mais ampla, mais metafísica. Aí a espiritualidade atua, ajudando na equalização das suas vibrações, das suas ondas vibracionais. Provavelmente o seu perispírito, o seu espírito expanda, né, tem uma expansão de energia. E esse processo, na mediunidade, é o que faz com que haja a comunicação, né, de lá para cá, né, seja escrita, seja falada, ou qualquer outro tipo de manifestação. E a empatia, eu percebo que é muito semelhante. Quando a gente se prontifica a conversar e eu quero te ouvir, porque você precisa desabafar um assunto, e a gente se prepara para esse momento, é como se a gente estivesse dando um recado para a espiritualidade, nos assessore, nos proteja, para esse momento ser único e ser de conexão. E provavelmente há uma regulação. A ciência já mostrou que existe uma série de parâmetros que começam a ficar iguais entre as pessoas que são empatizadas. Batimento cardíaco, respiração, corrente elétrica na pele. Nossa. Eles mediram a pessoa que era empatizada e que empatizava. E postura corporal também começa a ser espelhada. Se você faz assim, a pessoa também faz assim, de uma forma muito consciente. Então, a ciência já está mostrando que uma série de indicadores de conexão acontece. Só que tem a parte no invisível. E aí, meu estudo com a mediunidade, né, através desse trabalho, eu pretendo avançar e escrever algo sobre isso, mostrando que existe sim também uma conexão, uma simbiose energética e de aí radiações. Quebra uma teoria aí de muita gente que acha que espiritualidade acontece do nada, né? Tipo, o espírito bateu, você aí caiu. Assim como um passe de mágica. Passe de mágica. E não, na verdade, como ele falou, existe toda uma preparação, né? Você permite que aquilo entre em contato, você dá a permissão. Exato. Né? Então, não é de repente você está andando lá, baixou o espírito. Pronto, faz um download, né? E assim como na mediunidade, tem a empatia negativa também.
Ah, olha, eu não sabia. Essa é boa. Porque a gente fala empatia, mas tem empatia ruim. Se você se conecta com uma pessoa mal intencionada e que está querendo te manipular, você pode piorar a tua situação. E tem muitos casos, né? Inclusive também artigos científicos publicados de pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade e outras fobias sociais, que ao se conectarem, elas pioram os seus sintomas de fobia social e de transtorno. Ou seja, a conexão para essas pessoas, ela é danosa. E na mediunidade, também na conexão empática, se você também não tem uma intenção e não, minimamente não consegue mapear se a intenção do outro é legítima, é positiva, pode ser prejudicial. Você pode sair mais cansada, mais debilitada dessa conversa do que entrou. Tanto para quem vai ajudar, quanto para quem está sendo ajudado. Então, eu chamo de empatia negativa, né? Quando existe aí, aí sim, um vampirismo de energia, às vezes de forma inconsciente, às vezes, né? Que aí, na verdade, acho que até aquela coisa da lei de Kepler, né? Você tá com mais energia, o outro tá com menos, você doa a energia pro outro, né? Sim. Mas é interessante isso, porque às vezes a gente também fica ali, coitadinho, e dó não é empatia, né? Não. Porque tem muita gente que acha, mas eu tenho tanta dó. Não, dó não é empatia, né? Dó é um sentimento bom, né? Quando você tem misericórdia, aí você tem o intento de ajudar, ou seja, a compaixão, aí sim, porque até os autores falam, né, que a compaixão é a empatia em ação. A dó, ela é um sentimento que você sabe que o outro está pior que você, no sentido, né, está inferiorizado em relação a você. E na compaixão, não. Você está no mesmo nível. A pessoa só está fragilizada. Tá? É diferente. É diferente, você porque dó parece que você é superior. E fala, olha só, sou maior que você, coitadinho de você, né? Exatamente. E muita gente atua assim para atuar com pessoas com algumas questões, né? Então, olha, porque ela não tem cadeira de rodas, então a pessoa se sente... E aí essa dificuldade de ajudar as pessoas com necessidades, né? Porque você não tem que se sentir maior que ela ou menor, você só precisa entender que ela tem aquilo e o que você pode ajudar, né? Exato. A população vulnerável, né? Não só pessoas com deficiência, mas em situação de rua e outros exemplos, acabam sendo foco desse sentimento de dó, que às vezes chega para elas de uma forma muito nociva. Né? A dó, quando a pessoa emite, elas são ondulações não muito saudáveis. Né? Ao contrário da compaixão, que já é uma coisa do afago, do acolhimento. Né? Então, temos que ter radar ligado. Porque aí chega alguém com dó de você e fala, ai, que dózinha de você, é tão ruim, né? Aí você mostra a camisa. Não enche. Hoje não, né? Então... Sim, é importantíssimo isso. Legal. E tudo é energia, né? Tudo é energia. Então, se a gente souber receber e doar, tá tudo certo. Legal. E voltando um pouco para a espiritualidade, assim, você sente que às vezes dentro da espiritualidade também não há empatia, às vezes, em alguns momentos? Ou na espiritualidade? Ou com as pessoas que trabalham com a espiritualidade, ainda falta um pouco, carece? Como é que você vê hoje, assim? Falando do mundo espiritual, eu creio que a empatia é o modus operandi. Todos os seres são empáticos, positivamente falando, né? Já nós, seres encarnados, aí tem pessoas que esquecem e acabam cobrando da espiritualidade. Pô, mas eu tenho rezado tanto, né? Tenho pedido tanto e não acontece nada. Cadê? Tá faltando um autoconhecimento, na verdade, aí, de justamente se conectar consigo mesma, fazer uma autoempatia, para assim, se eu não estou recebendo, por que será que eu estou bloqueando? Ou quais crenças que eu estou alimentando que estão fazendo com que eu peça não chegue? Então, é mais um processo de reforma íntima, então, de autoempatia, do que cobrar a espiritualidade, porque a espiritualidade está sempre à disposição, pelo menos é o que eu tenho estudado, independente de religião. Isso, porque é importante a gente entender que a espiritualidade trabalha com empatia, né? E não como um ser ali que, olha, eu sou o poderoso, toma aqui. E tem um aspecto importantíssimo, Marta, que é assim, a espiritualidade, ela oferece o que a gente precisa. E nem sempre é o que a gente quer.
né? Então, quando a gente fala eu quero isso, é o ego que está comandando. Agora, se eu introjetar que eu preciso passar por isso, ou preciso dessa etapa para depois chegar em tal coisa, aí a gente entende que a empatia está atuando e é a gente que está... Tem alguma lição ali que eu não quero aprender. Exato. Então, é mais do nosso lado, mas não, é do nosso lado. E quando a gente souber gerenciar isso, a conexão com a espiritualidade ela vai fluir muito melhor. Eu tenho percebido em mim essa fluidez. À medida que quanto mais eu estudo, mais eu pratico, mais eu consigo me conectar e consigo manifestar as coisas que eu preciso. Né? Então, porque tem gente que acha que a espiritualidade é tipo um paizão, né? Você fala, me dá, aí você recebe. Não é assim. Tem um livro que eu já li umas 5, 6 vezes, que é a autobiografia de um yogi. E o Yogananda, nesse livro, ele fala que quando ele encontra o guru dele, ele tinha a sensação que o guru estava arrancando cada dente podre dele ali num alicate sem anestesia. Porque foi um tratamento ali de choque. Demorou 6 vezes de leitura desse livro para eu conseguir perceber o quanto o guru amava ele. Porque na primeira vez que você lê, você fala assim, nossa, meu, mas que cara, precisava fazer isso com o menino, sabe? Que sádico, né? E ele só queria, eu quero ir para o Himalaia, eu quero ir para o Himalaia. Guru, vai para o Himalaia comigo? Não. Mas eu assim, não. Pô, né? E aí, toda vez que chegava nessa parte, e vários outros trechos, assim, que o guru, ele era muito, o Sri Yukteswar, ele era muito capricorniano, não sei. Era muito ali na linha, sabe? Ele era muito disciplinado, muito centrado. E ele falava sim, não. Então, muita coisa que o Yogananda queria fazer, o guru ia lá e barrava. Sim. E aí, na 6ª vez que eu li o livro, eu falei assim, caraca, meu, era puro amor. Olha só. Era puro amor, mas a gente não... Toda vez que ele falava um não, é porque o Yogananda ia se lascar. E se lascava. Porque ele faz muito, sabe? Sim. E aí demorou muito pra gente perceber... Pra mim perceber que era amor. A gente não consegue perceber o amor na sua totalidade. A gente tem muitos degraus para subir ainda, né? Enquanto humanidade, né? Porque o amor para muita gente faça o que eu quero. Se você não fizer o que eu quero, não te amo. Exato. Então... E ele falava que o mestre dele era incorruptível, que ele não era passível de corrupção nem pelo amor. Olha só. Muito... Incrível. Gente, leia a autobiografia de Yogi, é muito legal, assim. Curioso para ler. Né? Lendo alguns capítulos, não estava no... Fiz a leitura. Todo ano tem um movimento global de leitura desse livro. Então, começa dia 18 de novembro e termina no dia 5 de janeiro, que é o dia que o Yogananda nasceu. Interessante. Então, todo dia você lê um capítulo. Olha só. É bem legal. Acho que o Steve Jobs também era o único livro que ele indicava para todo mundo, porque ele foi acolhido pelos Hare Krishnas, né? O George Harrison, o Steve Jobs. É um livro bem interessante. Então, vou querer ler, empatia. É bem empático. Para mim, da empatia, eu lembro quando você contou essa história do Chico Xavier com Emmanuel. Quando ele tá lá no avião, ele fala, morre com dignidade. Eu começo a rezar, né? Não, ele começa a gritar dentro do avião. Vou morrer. Aí o Emmanuel fala, mas você sabe que você só vai passar pro mundo dos mortos. Por que você tá assim? Aí ele, por quê? Né? Aí ele falou assim, não, mas então morre com dignidade. Não, mas imagina, você tá no avião com o Chico Xavier. Se o Chico Xavier grita, eu nem sei o que tá acontecendo, eu grito também, né? Total, né? E aí de você também entender que o Emmanuel tinha muito amor pelo Chico, né? Mas... Até perceber que era amor, você fala assim, caraca, precisava disso. E aí, às vezes, a gente sai dessa ideia que empatia é passar a mão na cabeça, né? Então, que bom, você fez tudo errado, que ótimo. Às vezes, um bom ato empático é você escutar e deixar a pessoa tomar a decisão e a ação, né? Uhum. Tem isso também, uma confusão de que, então eu ouvi o que a Marta me trouxe, eu já vou querer ajudar, vou querer já colocar a mão na massa.
Isso pode atrapalhar e não te dá autonomia para você resolver a sua questão, né? Então, você só corrobora com essa postura de esperar que as coisas caiam de mão beijada, né? Então, a empatia, às vezes, é você ouvir e falar assim, legal. Entendi. Né? Mas boa sorte. Existe algo que eu posso fazer, que eu posso falar, que você queira, né? Hoje, às 23h99, eu faço uma oração por você, tá tudo certo. Mas é deixar a pessoa reflexionar e... O Carl Rogers, psicanalista, né? Ele tinha uma conduta... Foi ele que criou, né? O foco sentado no paciente, né? Então, é curioso. Tem alguns vídeos dele durante sessão no YouTube... E a pessoa vai falando e ele vai parafraseando só. Ele só vai repetindo o que a pessoa fala. Então você, nesse momento, você fez isso, não é isso? E a pessoa, ela vai, ao ouvir o Carl Rogers, ela vai processando e ela vai dando as respostas que ela precisa. É surreal, assim. Ele não fala um ácido de aconselhamento. É todo um processo de autorreflexão e de reforma íntima. E a pessoa sai transformada. Então, a empatia, ele é esse processo de você ser um espelho para o outro. Porque a pessoa, ela... preciso fazer isso, estou pecando aqui, o que eu preciso é isso, né? Não é o que eu quero. E é um estudo, né? Porque a gente tem um ímpeto de querer falar, de querer ajudar, de já pegar na mão e vamos, né? Eu já aprendi que não, eu fico olhando, aí eu espero, aí eu dou mais um tempo, aí eu olho mais um pouco. Vou aplicar isso com o Felipe. Quando ele vier, o que você acha? Eu vou fazer igual o cara. O que você acha? O que você gostaria? Mas é bem isso mesmo. Porque daí a pessoa, ela vai se conhecendo e vai criando essa carapaça e vai evoluindo enquanto espírito, né? Sim, até para ela saber o que ela gosta, o que ela quer, né? Senão é sempre você falando, ai, gente, cansa, né? Vai ser você mesmo. Então, é uma disciplina de ambos os lados, né? E quem quiser contratar você para fazer esse trabalho nas empresas... Procura a Good Bros, como é que funciona isso? Como é que funciona esse atendimento? Sim, eu estou nas redes sociais, estou no LinkedIn, né, como Rodrigo Credidio. No Instagram também, @Rodrigo Credidio. Donides, né, lembra de pôr aqui, ela tá aqui, tudo aqui embaixo. E a minha com empatia. Com empatia, hein, Doni? Sem teclar muito forte, essa coisa só. E o arroba da minha empresa é Good Bros. Good de bom e Bros de brothers, né? De irmãos. Essa grande irmandade que se ajuda. Que legal. O nome descoladinho, né? Good Bros. Good o nome dele, eu sempre achei muito legal o nome dele. Descoladinho. Era pra ser Good Bros, mas aí Good Bros no Brasil virou Good Bros. Não pegaria. Então, se a pessoa quer lá, gostou dessa ideia, quer colocar na sua empresa, né? Às vezes até escola, né? Sim. Trabalhar isso em escola, com as crianças também, né? Qualquer organização, empresa que tem interações humanas, pode se valer da oficina de empatia. Escolas, hospitais, universidades, empresas, ONGs... Onde tiver gente, e gente se relacionando com gente. Porque o que eu ouço mais hoje em dia, assim, cansei de gente, não gosto de gente, vou abraçar o cachorro. Então, gente... Pois Então, estamos aqui trazendo Credídio para você aprender a se relacionar com gente. Voltar a ser gente. A gente acaba sendo um lembrete, né? E a gente traz essas técnicas, esses exercícios para ser algo gostoso também, prazeroso, né? Porque, pelo menos quando eu aprendi, eu também já fiz atendimento, né? Telefônico e tal. E a gente fazia os treinamentos para conversar com as pessoas. E a gente tinha mais os scripts do que necessariamente essa questão da empatia. Então, se cansa mesmo, porque você está só falando o script lá. Mas você não está entendendo porque você está fazendo aquilo. Então, às vezes, com empatia, você consegue entender por que daquele script, por que falar daquela forma, né? Você fica um pouco mais consciente, né? Do que só repetir o que te mandaram falar, né? E a pessoa percebe, né? Quando está sendo algo lido e quando é algo verdadeiro do coração, né? Então, de novo, a energia que vai na palavra, né? Sim. Isso é percebido. E em atendimento, quando você tem isso, você acha que consegue muito mais resultado positivo. Mesmo às vezes quando você não resolve o problema da pessoa, mas só você ter sido empático com ela, ela te fala, ok, fui ouvido. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo na oficina. Não queira
ser um solucionador de problemas do outro. Né? Às vezes tem problemas que não são solúveis, né? Mas o fato de você escutar, você está atendendo aquela necessidade daquela pessoa. É isso que você tem que focar, né? O problema, às vezes, são questões até que fogem a nosso controle, né? Uhum. Então, também é importante saber até onde vai a nossa ajuda, né? Porque, por exemplo, às vezes caiu o sistema, tipo, eu não vou trazer o sistema de volta. Exato. Mas aí você tinha que passar a informação para a pessoa que caiu o sistema. Sim. Então, se você só ia lá pelo script, olha, nós estamos falando, né? Agora, poxa, aqui, né? Eu sei que tá acontecendo isso, mas estamos fazendo melhor, tal. Então, você via que a pessoa, ela entendia de uma outra forma, Sim, né? sim. E aí, você que está lá na ponta ouvindo, porque você ouve de tudo. Aqui parou tudo, né? Então, Absurdo. Que absurdo, né? Então, aí quando você conseguia conversar, ela, então tá bom, eu vou ver o que eu vou fazer aqui, vou ligar, né, a gente entra em contato. Então, era um outro movimento. E é só por essa forma de melhorar na comunicação com empatia, né? Então, é uma coisa que realmente eu acho que é importante e que realmente as pessoas precisam trabalhar. É um aspecto, principalmente porque hoje praticamente tudo lida com o ser humano, né? Sim. Você vai fazer aula de yoga, lidar com o ser humano, né? Mas meus aluninhos são tão lindos. Né? Eles são demais. Coraçãozinho. Eles são, não. Eu tenho os melhores... Eu não gosto nem de chamar de aluno, porque parece, né, que você está no pedestal, eu sou professor dos alunos. Eu brinco que eles são praticamente sócios do estúdio, né? Que tem uma galerinha bem consolidada. E, eles são muito lindos. Né? Mas é porque a empatia vai criando essas conexões. Sim. Né? E hoje em dia, eu estava vendo... tem uma geração que não consegue criar conexões mais. Porque vai falar tanto com a IA, que aí quando você vai falar com o ser humano, para você pegar aquele momento que você tem que falar aquilo, eles não conseguem. Então, gente, não consegue. Os adolescentes estão tudo virando neandertais, né? Você tem que traduzir uga. Não sabe falar. Falta de treino, né? Não sabe falar, não sabe expressar, não sabe interpretar as coisas. Não sabe falar coisas que vivenciou. É uma preguiça, né? É o treino. É isso que a gente fala assim. Eles são muito inteligentes para lidar com a máquina, porque sabe dar o comando. Mas para falar com pessoas, tem esse... então deixa eu esperar ele falar, qual momento que eu entro, né? Então tem uma forma ali, e que ninguém ensinou eles, e eles também não treinaram com ninguém, porque cada um fica só lá no joguinho do Minecraft mandando. E aí quando tá na vida, tem que fazer uma reunião, eles ficam, ai meu Deus, e agora? E sai a gotinha e só fala... Não consegue, né? Então, até para essa geração que está chegando, acho que isso é super importante, né? Nossa, tinha que ter nas escolas. Eu já falei para o Credinho. Total sentido. Até para os educadores, né? Sim. Saberem gerenciar e lidar com essa nova geração. E a geração também aprender a tirar esse comportamento, trava, né? Essa trava, é isso. Obrigado, estava procurando essa palavra. Estava travado. Captou. Poder demente. E quem é pai e é mãe, né? Então, tem um papel fundamental para dentro de casa praticar a conversa, o diálogo, olhar no olho, conversar. Porque se a gente repete o que a gente vê nas escolas e nas empresas, aí danou-se, né? Aí nem na nossa casa a gente tem a gestão do humano, né? Então, eu tenho esse lembrete, tenho 2 em casa, então eu preciso... praticar e precisa mesmo, porque a gente pensa, não, deixa que a máquina vai fazer. Daqui a pouco eles vão ficar... Você não sabe por quê. Então, a gente tem esse papel de também não deixar as crianças ir para esse lado do... Neandertal. Porque eles já escrevem de uma forma neandertal, né? Porque quando eles não escrevem, não tem vírgula, não tem ponto. Mais abreviado. É tudo abreviado, assim. Então... É uma ansiedade de falar, que aí eles acham que eles falaram tudo, mas não falaram nada. E aí você fica assim, bom, né? Aí a pessoa fica nervosa mas você não está me entendendo. Eu falei assim, então, mas é o que está na sua cabeça não está na minha, né? Ainda bem.
E aí você fala, óbvio, no óbvio tem que ser falado, né? E essa geração não consegue falar, porque elas acham que tudo é óbvio na cabeça delas, tudo é do jeito que acontece na cabeça delas, e todo mundo tem que entender. Você fica assim... Mas tem esperança, porque o córtex cerebral, ele está em desenvolvimento até os 26 anos de idade. Então, até os 26 anos de idade, a gente tem como ajudar nessas conexões neurais, nas sinapses, para melhorar a fala, a conversa, olho no olho, né? As relações sociais. Então, de novo, a escola é fundamental, mas a família é mais ainda, né? Sim. Convívio dentro de casa. Porque se a gente delegar para a escola e a escola também achar que a família vai fazer e ninguém faz nada, daí o cérebro amadurece sem as sinapses que precisam para o lado social, e aí danou-se, né? Vira um adulto robô, zumbi, como o Churran fala, zumbi. Os zumbis fitness que andam por aí. Cuidam do corpo, mas não cuidam da alma. Porque não precisa, né? A máquina faz tudo, então daqui a pouco ele só liga o chat GPT e o chat GPT que vai conversar com você, né? Já na padaria e fala assim, quero 3 pães. Quero 3 pães. Nem fala mais. Né? Então, eu acho que é um tema muito interessante, importante. Sim. E para mim vai nessa linha do índice da felicidade. Então, eu achei interessante fazer. Vou trazer o Credid para falar sobre isso, porque eu acho fundamental. E também, se você gostou, quer saber mais, porque além desse trabalho, você faz a adaptação de vídeos, né? É isso, pensando para acessibilidade, a gente adapta vídeos, sites, a gente dá treinamentos para lideranças, para RHs, para quem quer que seja dentro das empresas, para terem um comportamento mais acessível também no ambiente corporativo, né? Então, a gente faz um mapeamento geral, principalmente da área da comunicação e das atitudes, para treinar, para fazer melhorias e sermos pessoas e empresas melhores. Melhores, né? Mais empáticas, né? Com índice de felicidade melhor. Ser um ser humaninho melhor, né? E existe essa oficina para uma pessoa só, assim? A gente tem as mentorias. Mentoria. Aí tem... E você pode contratar para alguém. É mesmo? Nossa. Tá de presente. Eu tenho um amigo que vai fazer aniversário. Deixa eu dar de presente uma oficina de empatia para ele. Não, eu gosto de encher o saco do Doni, mas encher o saco é a minha linguagem de amor. É igual aquele menininho que gosta da menininha e fica puxando o cabelo. Acho que puxou tanto que agora não tem mais nenhum. Tem uma tirinha do Calvin e Haroldo, sabe? Que é o menininho que tem o tigre. Nossa, eu acho aquilo sensacional. Aí tem uma que é do Dia dos Namorados e eu esqueci o nome da menininha lá. Aí ele mandou um negocinho pra ela. Aí aparece ela assim, bonitinha, ela... Flores murchas e um cartão de ódio. Ele me ama. Então, mas é porque tudo é energia, assim. E, por exemplo, se você fosse só ler pelo texto, fala, nossa, que... Agora, né, pelo contexto, pela forma como é falado, então, isso tudo é que está se perdendo nesse processo, né? E aí, como é que as pessoas vão entender se é realmente um bullying ou se é realmente um ato de amor, ato de amor, de carinho? Então, é uma geração que está num aspecto aí meio complicado para entender as coisas, né? Então, realmente, eu acho que esse trabalho do músculo da empatia precisa ser reativado, porque lá o bebezinho ali nos 7 anos, ele aprende que ele toma um chutezinho lá e fala, agora também não vou mais gostar de ninguém. Aí ele começa a se fechar, né? Então, é hora que a gente tem que começar a reativar esse músculo aí do pessoal de novo. E a empatia, ela ajuda bastante no desenvolvimento da espiritualidade, e o desenvolvimento da espiritualidade ajuda e muito na consolidação da empatia. É uma dupla poderosa. E é super importante, onde dá a mudança mesmo, né? Então, para quem já faz meditação, quem tem uma vida mais regrada do ponto de vista espiritual, já tem um bom caminho trilhado para ser uma pessoa mais empática. E o inverso tende a ser verdadeiro também. Então, quanto mais a gente equilibrar essas duas colunas, né, esses dois pilares, mais seremos pessoas evoluídas. É o melhor, né? Eu falo que polui menos o universo. Exatamente. Você polui tanto emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Então, a gente só não vê a poluição mental. Verdade, bem lembrado. Essa poluição a gente esquece de falar dela, né? A gente não vê essa poluição, mas se a gente visse, galera, a gente ia parar de poluir. Nossa, é mesmo, hein?
Agora você me deixou pensativo, hein? A nuvenzinha cinza, né? Andando na cabeça das pessoas. Assim, com Sim, se você pega o campo de consciência do planeta, tadinho, porque cada um que vai ali com esse pensamento poluído, né, vai poluindo o campo. Então, se você é um serzinho que não polui, já ajuda bastante. Aí o Arcanjo Miguel tem trabalho para limpar. Arcanjo Miguel, ó. Faxina todo dia, né? Dragão, falando em Arcanjo Miguel, dia 3 e 4, não, 4 e 5 de julho, a gente vai ter o curso do Arcanjo Miguel com o Nazareno Sabino, que é o ser que a gente fala que um abraço ascensiona você. Então, Nazareno é a nossa ama brasileira. Empático, super empático. Né? Ele é. Que legal, a gente não combinou. Eu falei do Arcanjo Miguel. Que legal. E GG, yoga, terapia hormonal. Hatha Yoga e aulas de yoga, terapia hormonal para mulheres. O Doni vai colocar aqui com muito amor e carinho, coloridinho, aqui é o meu estúdio. Muita empatia, né, Doni? Muita empatia. Muito bom. Então, Rodrigo, gratidão por você ter vindo aqui hoje. Obrigada. Já você vê que é rapidinho, né? Nossa, quando você vê, né, já foi o tempo. Mas não esqueçam, pessoal, entra lá no Instagram dele, no LinkedIn, curte, compartilha, comenta. É importante para gerar esse engajamento e gerar engajamento empático. Isso aí. Né? Queremos pessoas empáticas, não robôzinhos. Fico à robôzinhos. disposição de vocês, foi ótimo estar aqui. E agradeço a audiência aí. Muito bom. Doni, valeu pela empatia, Doni. Obrigada, pessoal. Muita paciência também. Muita paciência. Gratidão, valeu, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.